do glossário, no qual eu gostaria de começar propondo 4 pontos que estão na base dessa tarefa de construção de um glossário, de uma enciclopédia, e eu acho que isso se coloca sempre nessa tarefa, seja qual for a perspectiva, mesmo que isso não seja explicitado. Então, eu gostaria de explicitar aqui isso, porque eu acho que a partir do modo como essas questões são resolvidas, que se define um glossário como o nosso, que é um glossário discursivo com uma perspectiva específica, e os glossários que são feitos de outras perspectivas de outras áreas. Bom, são questões assim muito básicas. A primeira coisa, ao se pensar no glossário, seria pensar o que definir, isso é, que entradas incluir. Seria essa a questão. No nosso caso, todo o trabalho que a gente desenvolve, que começou a expor agora, se desenvolve justamente a partir de uma perspectiva específica da relação de linguagem e cidade. Considera que a linguagem é um fenômeno explicativo da cidade. Então, que seria essa questão. E os nossos trabalhos, justamente a partir dos nossos trabalhos no laboratório, a gente desenvolve essa nova área de conhecimento chamada saber urbano e linguagem. O fato de considerar a cidade como fato explicativo da cidade vai fazer com que, no caso específico de um glossário discursivo, a gente inclua noções que não são incluídas em outros glossários. Então, noções como língua, quantidade, discurso e outras. A segunda questão que se coloca, são questões absolutamente indissociáveis, seria a questão de como definir as entradas, qual a forma da definição a ser adotada. E que vai depender sempre, justamente, da perspectiva que a gente assume. Bom, como um desdobramento nessas duas questões, a gente tem a questão de definir o que é entrada, afinal de contas, né? Que a gente define, a gente aborda a partir dessa perspectiva. Então, o que se coloca aí é toda uma discussão que a gente faz nesse processo de discutir a relação entre as palavras e as coisas, entre a linguagem e o mundo, que do nosso ponto de vista é uma relação metafórica. Então, a relação entre a palavra e a coisa é uma relação metafórica. Não há um acesso direto da linguagem com o mundo, uma ligação direta entre a palavra e a coisa. Bom, e nesse mesmo, associado a isso, que é a definição. E aí, se coloca uma questão que a Suzy colocou, que a Cláudia acho que tinha colocado antes, com a questão, né, que é a questão da paráfrase, né, como processo de constituição do sentido. Então, de alguma maneira, a relação entre entrada e definição estaria relacionada a uma relação entre metáfora e paráfrase. Bom, a partir disso, uma questão que se coloca no momento de fazer uma tarefa mais, de pensar qual é a relação que estabelece as nossas entradas entre si. Que é uma questão técnica baseada fundamentalmente em como a gente resolve essas questões. Então, a partir da pesquisa que a Amy mencionou, das obras de referência dessa área, e passando o olho por elas, que a gente pesquisou perto de 60 dicionários. Né? O que chama a atenção, por exemplo, no dicionário de urbanismo, qual que é a relação que tem quando a gente lê, que tem cidade, rua, capitalismo, janela, peroba, ponte, viaduto, avenida, cultura, enfim, o que isso tem a ver entre si quando se pensa na cidade? Porque essa é uma questão que está presente nas outras obras e que a gente tem que resolver para nós. Bom, e aqui a gente tem que resolver se a gente não quer fazer, por exemplo, um dicionário alfabético, um glossário alfabético, que a gente não quer fazer. Então, essas relações são relações de sentido, e para pensar justamente nessas relações, uma questão importante é pensar não apenas o que se fala nessas entradas, isso é, o que se define especificamente, como são definidas as noções, mas também do que se fala nas entradas. Nas estradas.
cidade é nela significado, sem com isso querer dizer que existe uma realidade por trás das metáforas e não outras metáforas, né? Não outras palavras, como a gente vai colocar depois, né? Bom, então, nesse sentido, e que isso surgiu muito até no próprio percurso e no contato com essas outras obras, seria possível distinguir 3 regiões de sentido que organizariam um pouco essas relações. A primeira questão é que quando falamos de cidade, falamos de um espaço, né? Por oposição a outros espaços com os quais se relaciona, como o campo, por exemplo, mas não só. Por exemplo, o espaço de uma aldeia indígena, de uma sociedade nômade, não são cidades, mas também não podem ser considerados como campo. Então, tem a questão do espaço e dessas relações. Então, temos assim, nas obras outras e nas nossas, que as entradas seriam designações, metáforas desse espaço e dessas relações. Então, temos cidade, campo, vila, espaço público, etc. Associado a isso, né, quando se fala do espaço, se fala de seus habitantes, isto é, daqueles que ocupam. Então, aí temos as diferentes metáforas do habitante, né, tanto do sujeito, né, cidadão, morador, invasor, proprietário, inquilino, arrendatário, assentado, etc. Será que... não, mas... Tá, não, desculpa. Não, ainda não chegou. Eu já vou mostrar. Então, tem essas questões do habitante e, por outro lado, associados, é claro, a questão da sociedade. Sociedade urbana, comunidade rural, população da cidade, etc. Bom, por último, e sempre associado, é claro que são questões associadas, tem a questão do habitar o espaço, que podem ser referidas a como os habitantes se fixam nesse espaço e circulam por ele. Eu já vou dar alguns exemplos, mas assim. Bom, é importante destacar alguns pontos. Primeiro, que em termos de hierarquia, podemos dizer que quando pensamos no glossário sobre da cidade, o espaço ocupa um lugar central, hierarquicamente. Uma vez que é a partir dele que são designados os habitantes do espaço e o habitar o espaço. Então, justamente, um cidadão, um camponês, etc., que designa. E retomando o que ele acabou de falar, que o fato de pensar no espaço faz com que a gente olhe para certas noções de maneira diferente, né? Por exemplo, no meu trabalho, que eu proponho as centrais de língua, cultura, variedade, nacionalismo, xenofobia, esse tipo de coisa, o que se coloca para mim é definir isso a partir do espaço. E não, por exemplo, a partir do sujeito, que é uma questão que eu trabalhei mais nas minhas pesquisas anteriores, porque meu fio condutor era uma discussão sobre a noção de atitude sociolinguística. Então, esse fato, justamente, de pegar o conhecimento elaborado para pensar nesse glossário sobre a cidade, faz com que a gente acabe produzindo de maneira diferente essas noções. Bom, em segundo lugar, em todas essas entradas, essa variedade de metáforas, o que a gente distingue são, podemos dizer que essas entradas são formuladas a partir do espaço, mas que remetem a instâncias institucionais diferentes, planos imaginários diferentes. Então temos instâncias político, jurídico, administrativo, econômico, cultural, físico, biológico, etc. Bom, agora sim. Então, só um exemplo, temos, por exemplo, morador, ocupante e invasor, que são metáforas do habitante face à legitimidade de se fixar na cidade, que remetem um pouco ao plano jurídico-administrativo. Isso aqui é só uma pincelada, não é uma questão assim. A gente tem motorista pedestre. É uma metáfora do habitante da cidade, face à questão técnica de como se circula por ela. E é interessante notar que pedestre é uma metáfora especificamente urbana, porque quem vai a pé no campo não é pedestre. Então tem uma questão de pedestre. Até a palavra caminhante é outra. Bom, e é uma questão que remete justamente ao plano técnico-tecnológico. E a questão lojista, camelô, vendedor ambulante, a gente tem uma metáfora do habitante pelo fato de exercer uma atividade econômica num lugar fixo, lojista, ou sem se fixar num ponto, ou ainda fixando-se num ponto de circulação.
que seria a questão do vendedor ambulante e camelô. Né? E uma questão que surge um pouco do contato, do confronto com isso daqui, que a gente pode pensar que na vida da cidade, em termos da legitimidade do sujeito, o habitante, ocupar esse espaço, fixar-se e circular por ele. Né? O que traz à tona todas as questões jurídicas, econômicas, culturais, etc., que são elaboradas socio-historicamente, tendo em vista essa questão. Isso coloca uma questão importante, a questão do movimento, como uma noção importante para se definir a cidade, o espaço de modo geral. Que a gente vê, na verdade, nessas questões, a gente vê essa questão justamente de se fixar e circular, que a gente pode pensar não apenas dentro do espaço da cidade, como também da relação entre diferentes espaços, que é a questão da migração, entre outras. E a própria metáfora da cidade, a designação da cidade como assentamento. Nesse caso, a cidade justamente seria uma sociedade que se fixa. E nesse sentido, não se oporia a campo, que também seria um assentamento, e sim a nomadismo, por exemplo. Só para dar um exemplo como essa questão pode funcionar. Essa questão do movimento está associada ao mesmo tempo a uma questão central que me propõe dentro desse trabalho, que é a questão da quantidade e da concentração, como estruturante do espaço. E temos como uma das principais metáforas disso daí a cidade como aglomeração, justamente quem me trabalha. Então, a cidade como assentamento e como aglomeração apontam para essas duas questões, do movimento e da quantidade. Então, poderíamos dizer assim que as entradas da cidade são metáforas do espaço, do habitar e do habitante, que podem ser pensadas a partir dessa questão da quantidade associada ao movimento. Isto é, como o sujeito se fixa e circula nesse espaço concentrado e aglomerado da cidade. Que a gente pode ver, por exemplo, na questão de casa-apartamento, tem a questão da verticalização devido à questão da concentração, tem uma questão da rua-avenida, de como possibilitar, administrar o fluxo de veículos. São apenas pontos imaginários, não é que isso signifique muito mais do que isso. Certo? A questão do proprietário sem teto, também tem a questão econômica de como se distribui o espaço a ser ocupado na sociedade que se concentra, que se coloca a questão do público, do privado, etc. Bom, então poderíamos dizer o seguinte, que quando se fala da cidade, de alguma forma, mesmo os urbanistas, os arquitetos ou outros especialistas que se ocupam da cidade, se fala sempre do espaço, do habitat dos habitantes, tal como afetados pela questão da quantidade do movimento, que é significada de maneiras diferentes nessas áreas. É personagem, não, também se aflora atrapalha, não. Se aflorar, tá bom. Eu aprendi a fazer ontem. Bom, graças à ajuda fundamental da Claudinha. Bom, então, isso daí é uma questão que se coloca nessa construção. Qual que seria uma especificidade forte que vai marcar a maneira de ver isso? É justamente a questão da linguagem. Então, o que significa analisar isso? Significa colocar a questão do discurso. Mas aí você está à vontade, são as flechinhas, né, cada um. Aí eu estou chegando, animado, saindo por cima, porque eu sempre fico recortando, colando, assim. O que seria de iniciar? Esse glossário seria uma metáfora do espaço, do habitat do habitante, afetados pela quantidade e pelo movimento, produzidas em processos parafrásticos que remetem a diferentes instâncias institucionais, jurídicas, administrativas, etc. Bom, mas é muito importante notar, e com isso finalizamos essa questão, que em dizer que isso é produzido num trabalho simbólico e político significa que nem o político se reduz, em nossa perspectiva, à política institucional, representada enquanto tal, nem o simbólico à cultura, entendida enquanto produção simbólica, estética ou conjunto de hábitos, comportamentos. Né? Mas consiste num processo que atravessa e determina todas essas diferentes instâncias, cuja divisão não é uma divisão imaginária.
analisar isso, com isso eu finalizo, a gente teria, então, em termos de entrada sobre a cidade proposta, as noções de termos sobre a cidade, né, que seriam essas questões das palavras da cidade, mostrando como a produção dessas noções atravessa essas instâncias, por esse trabalho simbólico-político, que seria justamente aqui tem alguns exemplos só para ilustrar. Então, a partir do espaço, quantidade, público, privado, povo, morador, sem teto, migração, rua, mapa, escola, língua, cultura, corpo, entre outras. Tá? Só para exemplificar. Ao mesmo tempo, como a gente propõe uma discussão sobre o discurso especializado, o que a gente tem é que, em termos das disciplinas científicas, as disciplinas estão constituídas a partir dessa divisão imaginária. Então, a gente tem que a questão política na ciência política, do jurídico no direito, que a gente também atravessa um pouco, mostrando a necessidade de considerar como isso se constitui. Então, nisso daí, a gente tem, eu coloquei algumas noções possíveis, justamente de conceitos, noções teóricas da análise do discurso mobilizadas, importantes para definir isso daqui. Então, entre outras, língua, discurso, sujeito, formação discursiva, metáfora, ordem, organização, só para dar uma ideia. Bom, a gente define isso tendo em vista isso. Né? E a outra questão que se coloca é a questão do próprio instrumento linguístico glossário, né? Que aí se colocam todas as definições que a gente encontra nos dicionários, né? Glossário, terminologia, palavra, termo, definição, designação, noção, conceito, que são questões pelas quais por cuja discussão a gente passou para definir a nossa perspectiva. Para a gente, o que se coloca aqui é pensar o que é um glossário na enciclopédia a partir de toda essa perspectiva, o que entra na definição, e uma questão fundamental da proposta é uma discussão de o que significa fazer um glossário nessa perspectiva, considerando a questão das diferentes linguagens, né? E a questão verbais e não verbais, das quais seus colegas agora vão